Mateus 8, o versículo também 8. Você que achou diz, eu amo a palavra de Deus. Oh, glória, só amante da palavra. Está escrito, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Amém? Vamos repetir? Eu vou ler e os irmãos repetem após mim, amém? Amém? Mas, para ensaio tá bom, né? Pode melhorar, não pode? Mas, o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pai, no nome de Jesus Cristo, essa é a tua palavra, e nós te pedimos mais uma vez que o Espírito do Senhor tenha liberdade na nossa vida, no nosso meio, que o teu Espírito, Senhor, possa tirar do nosso coração toda distração, todo impedimento, meu Deus, e que o Espírito do Senhor possa aumentar a nossa fé, meu Pai, repreender a incredulidade, meu Deus, e que essa palavra seja como uma semente que foi semeada, e que o nosso coração seja boa terra, que ela vai cair, vai frutificar, e o fruto permanecer, Pai, assim, meu Pai, nós te pedimos, e assim, nós te agradecemos, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, pode tomar o seu assento, pode se assentar glorificando o Senhor, amém, você está na casa do Pai, e na casa do Pai há liberdade, amém, eu não vou te pedir para dar glória a Deus, não vou te pedir para dar aleluia, mas se você for impulsionado pelo Espírito Santo, aleluia, se o Espírito Santo estiver tocando em você, você pode dar glória a Deus, aleluia, pode misturar a glória a Deus com aleluia, mas o importante é você glorificar o Rei, amém? Glórias ao Rei Jesus, santo é o nome do Senhor. Irmãos, como é um ano de milagres, né? Nós vamos falar a respeito de milagres, e como eu já disse na introdução, na abertura, o que a maioria das vezes impede o milagre é o quê? A incredulidade. E essa incredulidade, ela já caiu por terra nas nossas vidas, amém? Amém? E a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele estava chegando ali em Cafarnaum, e ali um centurião, ele se apresentou diante de Jesus, e foi implorando para que Jesus pudesse realizar um milagre. Muitas vezes nós pensamos assim, milagre é uma coisa impossível, milagre é uma coisa que o homem não pode fazer, não pode resolver, que nada. Mas, muitas das vezes, para outros, o milagre é uma coisa simples, não é verdade? Para aquele que está desempregado, batendo de porta em porta, quando a porta se abre, é um milagre, não é verdade? E o maior milagre, irmãos, o maior milagre aconteceu ali na cruz. Jesus se entregou por mim e por você. E um grande milagre nas nossas vidas é quando nós acordamos. Quando nós acordamos e respiramos, abrimos nossos olhos. Você já imaginou quantas pessoas hoje fecharam os olhos, deu o último suspiro? E nós estamos aqui. É um milagre, amém? É um milagre, aleluia, porque quando a Bíblia diz que Deus criou o homem, Ele criou aquele bonecão de barro, né? E aquele bonecão de barro estava inanimado, mas a palavra diz que o Senhor soprou nas suas narinas, o fôlego, e o homem se tornou uma alma vivente, aleluia, e nessa manhã, o Senhor, Ele soprou na tua narina, na minha narina, por isso que nós somos seres viventes, amém? O bonecão de barro que o Senhor criou, é eu e você, aleluia, mas nós não estamos mortos, nem inanimados, nós temos o fôlego de vida dado pelo Senhor, oh glória, aleluia, e aquele centurião, irmãos, o centurião, um homem de posses, conhecido, mas quando ele chega até Jesus, aleluia, por que ele foi até Jesus, pedir a Jesus para fazer algo por ele? Porque ele tinha condições financeiras,
Não é? Ele podia pagar médicos, ser a melhor equipe médica, mas não, ele foi atrás de Jesus, porque a Bíblia diz que quando Jesus chega, aleluia, ele já chega, ele foi o primeiro para apresentar diante do Senhor, para pedir algo para o Senhor, aleluia, e ele pediu que o Senhor pudesse curar o seu empregado. Ele não queria nada para ele, ele queria para o seu subordinado, ele queria algo para o outro, aleluia. E Jesus disse: pode deixar que eu estou indo lá. Mas a fé daquele homem era grande, irmãos, porque muitas das vezes nós pedimos ao Senhor algo, nós clamamos, insistimos, mas no fundo nós duvidamos, sim ou não? Não é? Nós falamos: eu pedi, já implorei, mas será? Mas aquele homem ali, ele tinha tanta convicção de que Jesus iria resolver o seu problema, ele tinha tanta convicção que ele estava diante ali do que pode todas as coisas, que quando Jesus disse para ele: eu irei curá-lo, ele disse: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, entre na minha casa, não sou digno, mas eu creio que o Senhor pode mandar apenas uma palavra, e o meu servo será curado, aleluia, uma palavra. Nós estamos distante, nós estamos aqui em Cafarnaum, o meu servo está lá em casa, mas quando o Senhor liberar uma palavra lá para subir, apenas uma palavra, eu creio que o milagre vai acontecer, aleluia. Irmãos, nós estamos aqui reunidos hoje, nessa noite, mas nós sabemos, e eu também creio, que apenas uma palavra, aleluia, e esse é o título da minha mensagem: basta somente uma palavra, aleluia. Por quê? Porque a última palavra, ela é do Senhor, aleluia. E aquele centurião, ele tinha uma fé avivada, ele tinha uma fé que mesmo os discípulos não tinham, porque Jesus disse: olha, nem em Jerusalém eu vi tamanha fé, então você vai e seja feito como você quer, aleluia, oh, glória. Ele disse: é só uma palavra. E nós aqui estamos crendo. Eu não sei o que você está pedindo, o que você tem pedido para o Senhor, mas eu creio que é só uma palavra, aleluia. Basta uma palavra, aleluia. E a última palavra é do Senhor. Muitas pessoas falam: não, pastor, mas eu estou com uma causa na justiça que está em anos, e nada. E toda vez chega lá, o advogado chega e o juiz está lá e não despacha. E eu estou aguardando a sentença do juiz. Mas eu quero te dizer nessa noite, irmão, aleluia, que o juiz, ele pode dar a sentença, aleluia. O advogado pode dar a sentença. Muitas vezes tem que levar até o perito para ele fazer uma avaliação. O perito pode ter uma sentença, mas a sentença, aleluia, que vai resolver o teu problema, a sentença que você deve esperar é a sentença do Senhor, aleluia, porque a última palavra vem dele, e a palavra do Senhor disse que o Senhor, ele depressa fará justiça para os teus filhos, que clama dia e noite, aleluia. Mesmo que nós achamos que está demorando, mesmo que nós achamos que está passando o tempo, mas a Bíblia diz que depressa o Senhor faz justiça, amém? Aleluia, depressa Ele faz justiça. E a palavra do Senhor ainda nos garante mais, que Ele não nega bem nenhum aos teus filhos. Ele não nega bem nenhum aos teus filhos. E nós somos filhos de Deus, amém? Amém? Ó, tem alguém que ainda está na dúvida ainda. Mas nós somos filhos de Deus, irmão. E Jesus, certa feita, falou assim: ó, vocês são maus, vocês são pais, mas vocês são maus. Mas mesmo vocês sendo maus, vocês sabem dar boa dádiva aos seus filhos. Quanto mais o vosso Pai que está no céu. Se nós somos maus, né? Jesus chamou nós de mal. Chamou não, pastor, foi os discípulos. Não, mas nós hoje somos discípulos, amém? E ele falou que mesmo que nós sendo mal, nós sabemos dar boas coisas. Quanto mais Ele, irmão. Quanto mais o Senhor, porque o Senhor,
Ele é o nosso Pai, aleluia. E Ele não é um Pai comum, não. Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai bondoso, aleluia. Ele é um Pai que Ele cuida e Ele cuida bem. A palavra do Senhor diz que Ele não nos desampara, Ele não nos desamparará, aleluia. Então basta uma palavra, creia, irmão, que apenas uma palavra pode mudar a situação, pode mudar o curso de tudo. A palavra do Senhor, ela nos conta em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. É uma passagem muito conhecida, que diz a Bíblia que uma mulher cananeia, ela vinha clamando, Jesus vinha atravessando de cidade em cidade, e aquela mulher ia atrás dele clamando pela misericórdia, clamando, porque para ela, a filha dela estava endemoniada, a filha dela estava acamada, mas ela precisava de um milagre. Para ela era um milagre. Aquela filha dela ser liberta seria um milagre. E ela clamava atrás de Jesus. E a Bíblia diz que os discípulos, então, falou com o mestre: já tem tempo que essa mulher está clamando, já está perturbando, despede logo. Mas Jesus, ao invés de despedir, Jesus atendeu aquela mulher. Mas quando Jesus atende aquela mulher, não foi uma resposta que ela esperava ouvir, não era uma resposta que ela queria. Por quê? Porque Jesus atendeu, mas ele confrontou ela. Não é? Muitos até falam assim que foi uma palavra muito dura. Oh, que palavra dura, se fosse eu já tinha até desistido. Bom, mas a palavra dura, né? Muitas vezes até pessoas falam isso. Não, hoje o pastor deu uma palavra dura. Desceu o cajado, ainda fala errado, né? Assim, o pastor hoje deu só cajado. Mas o cajado do pastor não é para bater. O cajado do pastor é para voltar para o caminho. É para chegar para o caminho. Ou então, quando ele vira aquela volta, é para trazer a ovelha onde está longe do seu braço. É uma extensão do seu braço. E eles falam: nossa, que palavra dura. Mas eu quero te dizer, irmão, que palavra, mesmo que for, se você achar que é uma palavra dura, a palavra dura não mata o crente. Que isso, pastor? Não. A palavra dura não é para matar. Sabe o que mata o crente? O pecado. O pecado mata, mas a palavra dura corrige. A palavra dura, ela confronta. E se a palavra não nos confrontar, irmão, não vai servir. Porque Jesus disse que nós somos sal. E se o sal perdeu o sabor, não serve para mais nada. Mas aquela mulher vinha clamando. E Jesus, então, falou com ela assim: ó, o pão é para os filhos, e eu não posso tirar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Mas aquela mulher, mesmo ouvindo aquilo, ela não se comparou com um cachorro. E ela não achou que era uma palavra dura, ela pegou e ela mostrou para Jesus o tamanho da sua fé. Como assim, pastor? Porque ela falou assim: eu sei, mestre, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos, aleluia. Ela disse: então eu não quero o pão, só uma migalha, aleluia. A migalha do pão serve para mim. Aí Jesus falou: nó, grande é essa fé. Então você vai e seja como você quer, aleluia, porque a sua fé te salvou, aleluia. Muitas vezes, quando nós ouvimos uma palavra que nos confronta, o que é que nós pensamos? Não, ele está pregando é para mim. Porque sabe da minha vida, porque conhece, não. É porque a palavra ela tem que se nos confrontar. Jesus mesmo disse que a palavra ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir todos os propósitos do coração. E não tem nada que está encoberto, mas todas as coisas estão nuas e patentes diante dele, a qual nós teremos que prestar conta. Aquela mulher, ela demonstrou que ela tinha uma fé, aleluia. Ela falou: não, eu não quero pão, apenas as migalhas, porque se tiver as migalhas, já serve, aleluia. Irmão, uma farelo, né? Muitas vezes quando nós compramos um pão que ele está
assim, crocante, né? Aí cai aquele farelo, o que é que nós fazemos? Nós jogamos fora, não é verdade? Sim ou não? Não é? Mas, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque aquela mulher falou assim, as migalhas, é farelo. Mesmo a farelo serve. Por quê? Porque nós achamos que, não, caiu, se soltou do pão, não presta. Não. Mas o que aquela mulher estava dizendo era isso. É farelo, é migalha, mas tem a mesma essência. A mesma essência que tem no pão, tem no farelo. É por isso que ela disse, o farelo serve, aleluia. O farelo serve, mesmo a sobra serve. Por quê? Porque mesmo sendo sobra, mesmo sendo farelo, tem a mesma essência do pão, amém? A bênção do Senhor, irmãos, aleluia, é que pode, aleluia, resolver. A bênção do Senhor, mesmo que você acha que a bênção do Senhor está vindo aos poucos, mesmo que você acha que a bênção do Senhor está sendo picada, vem em farelo, mas a essência é a mesma, a essência não muda, a essência continua sendo para me abençoar e para te abençoar, para realizar o milagre a qual eu e você necessita do Senhor, aleluia, aleluia. Ela disse, não vou desperdiçar porque é farelo, serve. Por quê? Porque ela queria era a essência, porque mesmo sendo farelo, estava vindo, aleluia, do autor da vida, aleluia. A Bíblia também nos conta, no mesmo Evangelho de Mateus, a cura de um jovem possesso. E a Bíblia diz que aquele pai daquele menino tinha levado aquele menino para os discípulos, e os discípulos não conseguiram fazer nada. Mas quando Jesus chega, ele disse, Senhor, me socorre porque o meu filho ele é lunático, uma hora ele cai no fogo, outra hora ele cai na água, e então um problemão, e nada resolve, e inclusive eu já trouxe para os seus discípulos, e eles não puderam resolver o problema. E o que Jesus disse, irmão? Mais uma vez, né? Mais uma vez nós podemos pensar que era uma palavra dura. Por quê? Porque Jesus disse, geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco, até quando vós sofrereis? Ele chamou a turma de incrédulos e perverso. Era para aquele pai desistir na hora, né? Eu estou trazendo o meu filho aqui, porque já ouvi falar de Jesus, que ele é a solução, que a última palavra é dele, e agora ele está me xingando, me esculhambando. Não, mas ele manteve firme, aleluia. E a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele repreendeu aquele demônio, e aquele menino ficou curado, aleluia. O pai daquele menino queria uma libertação, porque a libertação para ele seria o milagre, aleluia. E ele não ouviu, primeiramente, aquilo que ele queria, que ia massagear o ego dele, não. Ele ouviu primeiro o confronto, não é? Primeiro, Jesus confrontou, para depois Jesus liberar a palavra, para depois a palavra tornar efeito. Por quê? Porque muitas vezes nós temos essa expectativa, a expectativa que nós vamos ouvir uma palavra melzinho na chupeta, uma palavra que vai acariciar o meu ego, vai vir de encontro àquilo que eu quero ouvir. E aí quando você ouve uma palavra que não é, que vai de encontro àquilo, que achamos, não, isso não é para mim. Não, está errado. Eu pensei que ia ser assim, que ia ser assado, né? Fazemos igual Naamã. A Bíblia diz que Naamã, ele era um guerreiro, ele era usado por Deus, porque Deus dava a ele vitórias, e fala assim, porém, leproso. E o Naamã, leproso, na casa dele tinha uma serva, uma menina, que falou assim, se o meu Senhor estivesse lá em Israel, diante do profeta, ele seria curado. Aleluia, glória. E a Bíblia diz que Naamã, ele creu naquela palavra e foi até o profeta. Mas quando ele chega na casa do profeta, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o Eliseu, ele nem atendeu o Naamã. A Bíblia diz que ele chegou lá
com os cavalos marcados de presente, e falou: eu quero falar com o profeta. Mas o Eliseu lá de dentro mandou só o seu servo, e o seu servo falou assim: ó, meu senhor falou que você pode ir lá, se banha 7 vezes lá no Jordão, e sua carne vai ficar limpa, você vai ser curado desse mal. E aí para você ver, a expectativa, nós não podemos criar expectativa, sabe por quê? Porque ele estava com expectativa. A própria Bíblia diz que ele falou assim: que é isso? Jordão, esse rio sujo, lá em Abana e Farfá tem rio muito melhor, águas puras, cristalinas. E outra, eu achei que o homem de Deus, o profeta, o famoso, ele ia chegar, impor a mão na minha cabeça, fazer aquela oração pentecostal, para o mal sair. Agora ele manda eu ir tomar banho no rio? Não, não vou não. Por quê? Porque foi contra as expectativas. Ele criou-se uma expectativa, mas quando ele recebeu aquela ordem do profeta, ele desanimou. Ele não queria nem mais ser curado, irmão. Ele queria voltar leproso. E aí os seus servos falaram com ele: que é isso, meu pai? Se ele te pedisse uma coisa tão difícil, mas o que ele te pediu? Mergulhar no rio, uma coisa tão fácil. E aí ele foi persuadido. E a palavra do Senhor nos diz que quando ele entrou no Jordão, e no 7º mergulho, a sua carne foi restaurada igual de uma criança lá para subir, anda lá. Ele saiu, ele entrou no rio, mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas na 7ª ele saiu curado, ele saiu restaurado. Sabe por quê? Porque agora ele obedeceu a palavra do Senhor, agora ele obedeceu, aleluia, a ordem que foi dada. Agora, aleluia, não tinha mais expectativa, ele agora estava seguindo o roteiro. E muitas das vezes acontece conosco isso. Nosso milagre não chega, a nossa bênção não vem, por quê? Por causa de expectativa. Criamos expectativas erradas. Tem que ser assim, assado, se não for assim, não é de Deus. Mas nós não podemos rotular Deus, porque Ele não tem só uma maneira de trabalhar. A Bíblia diz que tem a multiforma. Multiforma são muitas formas. E Ele pode trabalhar da maneira mais inesperada. Ele pode trabalhar da maneira que nós nunca imaginamos. Aconteceu com Naamã. Ele ia voltar leproso, ele ia abrir mão da sua bênção. Mas quando ele foi persuadido e fez a coisa certa, aleluia, o seu milagre chegou, aleluia. O milagre na vida dele aconteceu porque ele agora deu ouvido à voz profética, aleluia. E quantas vezes, irmão, nós estamos como Naamã? Não foi desse jeito que eu imaginei. Não é desse jeito que eu estava esperando a minha bênção. E aí ficamos frustrados, abrimos mão e a nossa bênção demora. Por isso que a Bíblia diz que muitas vezes nós achamos que está demorando, mas o Senhor depressa faz justiça, aleluia, depressa, aleluia, porque basta uma palavra. O profeta liberou uma palavra: você vai e mergulha 7 vezes. Ele liberou a palavra, mas o Naamã não queria obedecer. Quantas vezes Jesus já liberou uma palavra para mim e para você? Quantas vezes Ele já liberou uma palavra, mas nós não tomamos posse? Nós falamos: será que é? Mas no dicionário de Deus não tem se nem será. A Bíblia diz que em Jesus nós temos o sim e o amém. O sim, aleluia, é a promessa, e o amém é o cumprimento dela, aleluia. O sim e o amém. Muitos falam que em Jesus nós tem sim ou não, né? Não é sim ou não, é sim e amém. Por quê? Porque Ele é o dono da palavra, aleluia. E a palavra liberada, aleluia. Quando a palavra de Jesus é liberada e nós tomamos posse, irmão,
não tem nada que pode atrapalhar. A Bíblia diz que certa feita Jesus entrou no barco. Os seus discípulos já estavam no barco e Jesus entrou e falou assim, ó, passemos para o outro lado. E foi dormir. Jesus entrou no barco, ele liberou uma palavra e foi dormir. Mas a Bíblia diz que quando eles estavam já navegando, a tempestade se fez forte. E o vento estava soprando, a tempestade, e o barco balançando, entrando água, e os discípulos tudo desesperado. Jesus dormindo, eles foram lá e falaram, mestre, nós vamos morrer, tempestade está demais. E Jesus, quando ele acorda, né? Ele fala assim, por que vocês são tão tímidos? Onde está a fé de vocês? E a Bíblia diz que ele então falou assim, ó, mar, acalma, vento, cessa. E tudo se fez bonança. E os próprios discípulos falaram assim, quem é esse? Que até o mar e a tempestade, ao mar e o vento lhe obedecem. Quem é esse? Os discípulos estavam junto com ele, andavam com ele, mas mesmo assim eles ainda estavam incrédulos. Incrédulos por quê? Porque quando Jesus entrou no barco, ele já liberou a palavra, irmão. Aleluia. Quando Jesus entrou no barco, ele falou assim, ó, passemos para o outro lado. Aleluia. E se ele disse que eles iam chegar do outro lado, ele ia chegar. Não importa a tempestade, não importa o vento. Ele falou assim, passemos para o outro lado, lá para Subiano. E quantas vezes Jesus, ele já liberou uma palavra sobre a tua vida? Quantas vezes Jesus já liberou uma palavra, você vai chegar, aleluia. Esse que se levantou, não é para te parar, aleluia. Essa tempestade vai passar, essa perseguição, nós cantamos aqui que a perseguição não parou a igreja, aleluia. Essa calúnia que se levantaram contra você, aleluia, não é para você desanimar, continua, porque você vai chegar do outro lado. Muitas das vezes, aquilo que acontece conosco na nossa trajetória, irmão, não é para nós desanimar, não é para nós voltar, não é para nós abandonar a nossa fé, mas é para nos fazer crescer, é para nos fortalecer, porque quando nós, aleluia, nos fortalecemos no Senhor, quando nós nos fortalecemos na força do seu poder, aí nós vamos tomar posse da promessa, aí a palavra do Senhor, ela vai fazer efeito na minha, na tua vida, porque nós não estamos fortalecidos, não é no nosso braço, nós não confiamos nem carro, nem cavalo, mas nós fortalecemos, é no Senhor, na força do seu poder, e tomamos posse da tua palavra, aleluia! Para tomar posse da palavra, tem que ter fé. Para aquele centurião, ele falou, quão grande é essa fé, nem em Jerusalém tinha. Se você tem fé, tudo é possível ao que crer. Por isso que o impossível para os homens, mas é possível para Deus. Por isso que é possível quando nós cremos, quando nós damos ouvido à palavra do Senhor. E quantas vezes nós damos mais ouvido a uma mentira, a uma historinha, do que na palavra do Senhor. O pastor pregou esses dias aí, né, sobre 4 mentiras que o diabo conta para nós, não é verdade? 4 mentiras, e quantas vezes nós estamos acreditando na mentira? A palavra já está aqui, ó. Paulo vai dizer que a palavra está em nós, na nossa boca, no nosso coração, está pertinho. Basta nós declararmos, declarar a palavra, aleluia, e a palavra vai se cumprir, amém? A Bíblia diz em Provérbios 18 e 21, que o poder da morte e da vida está na língua, está na sua palavra. Por isso que nós temos que vigiar, porque a nossa palavra, ela tem poder para mortar ou para dar vida. Porque ele continua dizendo no Provérbios, e aquele que bem utiliza, comerá do seu fruto. Comerá do fruto. Então, se nós utilizarmos bem, aleluia,
a nossa palavra, aquilo que sai da nossa boca, se nós utilizarmos bem, nós vamos colher o fruto da vitória, aleluia. O milagre vai chegar nas nossas vidas, amém, irmãos? Amém? Quantas vezes nós falamos, né? Encontramos com o irmão na rua, como é que você está, irmão? Ah, pastor, eu estou correndo atrás. Aí, já está errado. Já está errado, não está? Está correndo atrás? É. Uma vez eu falei com o irmão, você está correndo atrás? Então para, irmão, para de correr. E deixa a bênção correr atrás de você. Porque a Bíblia diz em Deuteronômio 28, né? Se nós atentamente ouvir a voz do Senhor, cumprir os mandamentos e as promessas, aí virão sobre ti todas essas bênçãos e te alcançarão, aleluia. Porque quando a bênção do Senhor ela vem sobre mim, vem sobre você, ela nos alcança, aleluia. Mas para ela nos alcançar, nós não podemos correr atrás dela. É ela que vai vir sobre nós e nos alcançar. Aí nós falamos assim, não, eu estou correndo atrás. Isso aí você já liberou uma palavra errada. Que você está correndo atrás, então ela já está na frente, não vai te alcançar. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Amém? Então, irmãos, nós temos que vigiar e liberar a palavra de acordo com a promessa do Senhor. Porque quando nós liberamos a palavra do Senhor, ela vai fazer efeito na minha e na tua vida, amém? Ela vai fazer efeito, aleluia. Porque Tiago diz na sua carta que nós devemos ser praticantes. Tiago 1, versículo 22, ele vai dizer, não sejais somente ouvinte, mas seja praticante. Porque se nós só ouvir, nós vamos estar enganando a nós mesmos. Mas quando nós praticamos, é porque nós demos crédito na palavra, aleluia. Porque tudo aquilo que nós praticamos é porque nós temos a certeza que vai dar certo, sim ou não? Não é? Nós só praticamos aquilo que vai acontecer, sim ou não? Mas quando nós não praticamos, nós estamos enganando a nós mesmos. Né? Você já viu aquele irmão, você vai falar algo com ele, e fala assim, isso aí eu já ouvi, isso aí eu tenho ouvido, é? E por que não está fazendo efeito? Porque não está praticando. Só ouvir não vai adiantar nada. Nós temos que ouvir e praticar. O Naamã ouviu uma palavra, mas ele não queria praticar. Ia acontecer? Só aconteceu o milagre quando ele praticou o que disse o profeta. Só. É por isso que Tiago fala que se você só ouvir, você está enganando a você mesmo. Mas quando você pratica, aleluia, aí a palavra pode cumprir na minha e na sua vida. Porque tudo é na prática, não é verdade? Tudo é na prática. Os próprios discípulos, eles andaram com o Senhor Jesus um tempão, mas quando eles saíam, era Jesus que fazia tudo. Mas certa feita, Jesus chamou eles e mandou de 2 em 2. Falou assim, agora vocês vão, cura os enfermos, expulsa o capeta, e vai, você entra na casa, e se você achar uma posada, fica lá. Vai, porque vocês estão sendo enviados às ovelhas perdidas da casa de Israel. Vai e faz a obra. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que eles foram, fizeram o que Jesus disse, e quando eles voltaram maravilhados. Senhor, no seu nome até os demônios nos submetem. Nós fizemos e acontecemos, maravilha aconteceu. E Jesus disse, vocês estão alegres só por isso? Mas vocês deviam estar mais alegres por o teu nome está escrito no livro da vida, aleluia. Por que o nome está escrito no livro da vida? Porque, aleluia, exercitamos a nossa fé. Quando nós exercitamos a nossa fé, colocamos em prática aquilo que nós temos aprendido, aleluia, é o Senhor que vai operar, amém, irmãos? É o Senhor que vai operar. Muitas das vezes, já vi casos de os irmãos ficar frustrados,
Fala, eu fui, eu fiz e nada aconteceu, igual os discípulos, né? O pai do menino falou com eles, eu trouxe para os seus discípulos, eles não conseguiram. Não conseguiram. Mas por que não conseguiu? Jesus mesmo falou por quê. Incrédulo. Incredulidade. A incredulidade não deixou que o milagre acontecesse. E muitas vezes, muitos irmãos nossos estão frustrados por causa disso. Eu vou, eu faço, eu prego, mas não acontece nada. Não acontece por quê? Ou está querendo fazer de você mesmo, ou está incrédulo. Está incrédulo. Não está crendo naquilo que você está fazendo. Porque quando nós cremos, irmãos, aleluia, o milagre acontece, amém? Quando nós cremos, é o Senhor que vai à nossa frente, aleluia. E quando o Senhor está à nossa frente, meu irmão, nada pode nos fazer parar, nada pode impedir o agir do Senhor na minha e na tua vida, aleluia. Nada pode impedir. A palavra do Senhor diz que quando, certa feita, Jesus reuniu os discípulos e falou assim, até agora, vocês não têm pedido nada no meu nome. Peçam no meu nome, que tudo aquilo que pedir ao Pai no meu nome, o Pai vai fazer para que o nome dele seja glorificado, aleluia, para que o nome dele seja glorificado. Tudo que pedir ao Pai no nome de Jesus, ele vai fazer. Mas mesmo que nós pedimos em nome de Jesus, nós temos que ter fé. Tem que ser com fé. Tem que ser com fé. A Bíblia diz que certa vez Jesus estava passando e ele viu a figueira. E ele foi lá, mas não tinha fruto, só tinha folha. E aí ele falou assim, nunca mais ninguém coma fruto de ti. E passou nem uma semana, quando eles passaram, os discípulos falaram, Senhor, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, murchou. E Jesus disse, se você tiver fé, tudo é possível ao que crê. Se você disser para esse monte, sai, lança no mar, e assim vai ser feito, aleluia. Mas muitas vezes nós achamos que nós temos que chegar lá perto da montanha, né? Ou lá no monte e dar uma ordem. Não, Jesus está falando, o monte é os problemas, as situações, as circunstâncias que nos cercam no dia a dia. Não é? Quando vier aquele problemão, você não fazer assim, não, depois eu resolvo, e vai criando uma bola de neve, não. Você dá uma ordem para aquilo que se levantou contra a sua vida, você dá uma ordem para aquilo que quer te fazer parar ou desanimar, você dá uma ordem no nome de Jesus, e aquele problema vai ter que sair. Foi Jesus que disse, que se tiver fé, você vai falar, monte, sai e lança-te no mar, e assim vai ser, amém? Quando nós praticamos a palavra, temos que praticar, não só ouvir, mas obedecer, porque o nosso abecedário é diferente, né? Quando nós entramos na escola, o que nós aprendemos? Primeiro o alfabeto, não é isso? O alfabeto, A, B, C, D, não é? Mas o alfabeto do crente é obedecer. Foi Samuel que disse para Saul, né? Obedecer é melhor do que sacrificar, né? Obediência, irmão. E a palavra do Senhor nos fala em Isaías, no capítulo 30, no versículo 21, ele vai dizer assim, quando você pensar em desviar para a esquerda ou para a direita, você vai ouvir a voz atrás de ti, o Espírito do Senhor vai falar atrás de ti, esse é o caminho, andai nele, aleluia, anda no caminho. Qual o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, verdade e vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então qual é o caminho? O caminho é Jesus Cristo. Quando nós andamos nele, quando nós não desviamos para a esquerda, quando nós não desviamos para a direita, aleluia, nós estamos no caminho certo, e no caminho que é Jesus, ele vai nos levar à salvação, aleluia. Por quê? Porque a salvação ela vem do Senhor, e o único caminho que leva para a salvação é Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador, amém?
Aleluia! Esse é o caminho. Esse é o caminho. E a palavra do Senhor continua dizendo em Isaías no capítulo 34, no versículo 16. Quando nós cumprimos a palavra, ele vai dizer assim, ó: buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas criaturas falhará e nenhuma outra faltará, porque a boca do Senhor ordenou e o seu Espírito ajuntará. Aleluia. Quando Deus dá uma ordem, irmão, Ele ordena e os anjos vêm para cumprir aquilo que o Senhor ordenou. Amém? Quando nós abrimos a boca para abençoar, nós estamos liberando no mundo espiritual uma ordem para os anjos do Senhor trabalhar ao nosso favor. Não que nós vamos dar ordem aos anjos, porque quem dá ordem aos anjos é o Senhor, amém? Mas quando nós liberamos a palavra de Deus, os anjos tomam ela. Por isso que quando nós liberamos uma maldição, né, amaldiçoamos alguém, nós estamos abrindo um portal para os demônios trabalhar. Estamos abrindo brecha. É mundo espiritual. No mundo espiritual funciona dessa maneira. Por isso que nós temos que utilizar bem o fruto dos nossos lábios. Utilizar bem a palavra que vai sair da nossa boca. Amém, irmão? Bem? Então, quando você estiver irritado, no momento da ira, não abra a boca. Fique em silêncio. Ó, fique em silêncio. Por quê? Porque é na hora da ira, na hora da raiva que você vai falar coisas absurdas. Sim ou não? Ah, não, pastor, mas eu sou crente. Você é crente, mas é ser humano. Na hora que você se irrita, ó, fecha a boca. Porque aí você não vai amaldiçoar ninguém, nem a sua própria vida. Porque muitas vezes nós amaldiçoamos até a nossa vida. Por quê? Com as palavras que saem da nossa boca. Certa feita, os discípulos de Jesus estavam comendo, né? Os fariseus chegou perto dele e falou assim: ó, os seus discípulos, eles comem sem lavar a mão, né? Vai comendo sem lavar a mão, sem nada, sem higienizar. E Jesus disse, ó, o que contamina o homem não é o que entra. O que contamina o homem não é aquilo que entra na sua boca, mas aquilo que sai. Aquilo que sai. O que sai da sua boca é que contamina. Por quê? Porque muitas vezes está saindo palavras negativas, palavras amaldiçoadoras, palavras que não vão criar nada, vão derrubar. Porque com a nossa boca nós podemos levantar o irmão que está caído ou acabar de julgar ele no chão. Com a nossa boca nós podemos atrair as almas ou então repelir. Com a nossa boca nós podemos matar ou podemos dar vida. Por isso que Jesus diz, o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. O que é que tem saído dos meus e dos seus lábios? Tem saído algo para edificar? Tem saído algo para construir, para dar vida? É um momento para a gente refletir, não é verdade? Para nós refletir, o que é que tem saído? Por que tem tantas coisas erradas na nossa vida? Por que tem áreas da nossa vida que não prospera, que não sai do lugar? Por que muitas vezes nós damos um passo para frente e 3, 4 para trás? Aí quando nós vamos ver o problema não está no outro, né? O problema está em nós mesmos. Mas é difícil reconhecer, não é verdade? É difícil. Difícil reconhecer quando o problema está em nós. Mas Jesus mesmo disse, contamina é o que sai. O que sai. Por isso nós devemos vigiar. Nós devemos vigiar. Umas vezes eu ouvi de alguém falar, não, quem tem poder é só Deus, né? É Deus que tem poder, sim.
Deus, ele não tem poder, ele tem todo o poder. Mas interessante que eles esquecem daquela passagem, né, que Jesus fala assim, ó, eis que vos dou poder, autoridade, para pisar serpente e escorpião, e todo o poder do maligno. Jesus, ele nos deu o poder, irmão. Porque quando Jesus ressuscitou, e ele chegou para os discípulos, ele disse assim, ó, todo o poder me foi dado no céu, na terra e embaixo da terra. Mas esse poder que me foi dado, eu agora estou conferindo à minha igreja lá para subir, andar. E o poder Jesus conferiu a mim e a você. Ele não falou assim, ó, eis que agora eu vou dar poder para os pastores para eles ministrar. Não, ele falou assim, ó, eis que vou dar poder para a igreja. Amém? Aleluia. O poder está comigo, mas o poder está com você. Então abra a tua boca para abençoar. Abra a tua boca e libere palavra de vitória. A palavra que vai edificar, a palavra que vai construir, a palavra que vai dar ânimo, a palavra que vai fortalecer. Abra a tua boca e profetiza a palavra do Senhor. Aleluia! Aleluia! Profetiza a palavra do Senhor. Foi isso que ele disse para Ezequiel. Ezequiel foi levado para um vale. E a Bíblia diz que quando Ezequiel chegou lá, só tinha ossos sequíssimos, muito secos. Não era seco, era sequíssimos. E então o Senhor fez uma pergunta para ele, Ezequiel, pode esses ossos reviver? E ele não era bobo, né? Ele tinha comunhão, ele falou, Senhor, tu sabe? E qual que foi a ordem do Senhor para Ezequiel? Então o filho do homem, profetiza, profetiza, filho do homem, profetiza sobre este vale, profetiza sobre esses ossos, profetiza e disse, ossos secos, revivam, profetiza aos quatro ventos, profetiza o Espírito e diz, Espírito, entra nesses ossos, Espírito, e ele profetizou para os ossos, ele profetizou, ossos, ouvi a palavra do Senhor, e ele profetizou ao Espírito, disse, Espírito, venha dos quatro cantos e entre agora. E a palavra do Senhor, ela diz que quando Ezequiel profetizou pelos ossos, era osso, irmão, estava tudo seco, estava tudo separado, mas ele profetizou e falou assim, ouvi a palavra do Senhor, ouve a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que os ossos se juntaram, mas quando aqueles ossos se juntaram, eles continuaram inanimados, era osso seco, um exército em pé, mas não tinha vida. Mas ele profetizou, Espírito, vem dos quatro cantos, Espírito, e entra agora, Espírito, e dá vida, Espírito, e ressuscita. E a Bíblia diz, que quando ele profetizou o Espírito veio e entrou naqueles ossos, e ali criou carne, pele, tendão, e aquele Espírito, e aquele exército de ossos seco, que estava tudo morto, que não tinha mais vida, a Bíblia diz que eles reviveram, se colocou em pé, um exército forte, um exército vivo, e Jesus disse, o Senhor disse, esses ossos são a casa de Israel, e eu não posso fazer de vocês a mesma coisa, então profetiza. Então, meu irmão, quando você estiver na prova, quando o mal vier sobre a tua casa, quando vier os dias maus, os dias ruins, de tribulação, não fica resmungando, não fica lamentando, não fica murmurando, mas profetiza, e profetiza a palavra do Senhor, profetiza para um espírito, profetiza, problema, você vai ter que sair da minha vida, problema, o maior está comigo, e o maior é Jesus Cristo Nazareno, porque Jesus, ele é maior, e ele está comigo, e ele está contigo, e aleluia, a palavra do Senhor diz, que Jesus, ele
Ele é o grandão da Galileia. Ele é maior do que aquele que te persegue. Ele é maior do que aquilo que se levantou contra a tua vida. Ele é maior do que essa enfermidade que você está passando. Ele é maior do que aquela causa que está travada na justiça. Ele é maior. Então profetiza no nome dele. Ele disse: tudo que pedir ao Pai no meu nome, profetiza no nome dele. Profetiza no nome dele. E o milagre vai acontecer. Profetiza no nome dele. Aleluia. E a muralha vai cair. Profetiza no nome dele. E a saúde vai ser restaurada. Profetiza no nome dele. E a tua família vai ser salva. A salvação vai entrar na tua casa. A salvação vai alcançar os teus entes queridos. Eu estou profetizando sobre a tua vida, meu irmão, e você não está entendendo. Levanta a tua mão para tu receber. A salvação já chegou na tua casa, já alcançou os teus. Toda a tua casa se renderá ao Senhor Jesus Cristo. Será o Senhor da tua casa. Aleluia! Jesus Cristo, Ele é Senhor. Quantas vezes nós ficamos lamentando, chorando engano, nos vitimando, né? Fazendo de coitadinho. Coitadinho é o diabo, irmão. Quando alguém fala comigo: oh, coitado, pastor, coitado não. Coitado é do diabo. Por quê, mano? Porque ele já está sentenciado. O lugar dele é o lago de fogo. Ele é que é um coitado, nós não. Nós temos o Espírito do Senhor. Nós não somos coitados não, irmão. Não fica com o espírito de Gabriela, não. Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Tadinho de mim, não. Tadinho do diabo. Nós fomos comprados, não por ouro, nem por prata. Nós fomos comprados, não foi por dólar, não foi por euro. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo Nazareno, aleluia. Preço de sangue, irmão. E a Bíblia nos garante que nós somos mais que vencedor. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedor. Por quê? Porque Ele já venceu por nós. Nós já entramos na batalha, irmão, com a vantagem. Entramos com vantagem nessa peleja. E muitas vezes nós desanimamos, abrimos mão. Mas nesse ano, que é o ano de milagre, nós não vamos retroceder, amém? Nós não vamos retroceder. Na palavra do Senhor, eu ainda não vi nenhuma passagem que manda o povo retroceder. Mesmo quando eles estavam lá no deserto, mesmo quando eles estavam de frente do mar, e aí vinha o faraó, na frente só água, e atrás vinha o faraó e dizia: o que Deus falou com eles? Moisés, não é hora de você clamar não, é hora de agir. E diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche, aleluia. Irmãos, o povo estava saindo do Egito, era escravo. Tinha aquele espírito de escravidão, que mesmo depois que eles atravessaram o mar, o espírito de escravidão ainda estava nele. Eles eram escravos. Escravo não pensa, só obedece ordem. Sim ou não? Eles tinham mentalidade de escravo e agora está no meio do mar, na frente do mar. E o que Deus fala? Marcha. Mas quem marcha é exército. Quem marcha é o soldado, sim ou não? Você marcha é quando você está na guerra. E Deus está falando para o escravo, que ficou escravo 430 anos. Está falando com ele: marcha. Sabe por quê, irmão? Porque aquele povo se via como escravo. Mas Deus já estava vendo o exército lá para subir. Aleluia. Aleluia. O que você quer dizer, pastor? Muitas vezes você está vendo a sua família, aleluia, está vendo a sua casa como escravo. Está vendo? E aquele povo pensava: não, nós somos escravos, nós não vamos conseguir, nós não vamos fazer, não vamos em lugar nenhum. E agora, Moisés, nós vamos morrer. Se nós não morrer afogados, nós vamos morrer pela espada do faraó, não. Deus já estava enxergando lá na frente. Você está achando: ah não, mas a minha casa não tem jeito.
as práticas dos meus familiares não condizem, irmão. Muda, vira essa chave, porque você está pensando nisso pequeno, mas Deus já está vendo lá na frente, Deus já está vendo nesse ano você chegando com toda a sua família na sede, Deus já está vendo todos eles vindo com você cultuar a Ele, aleluia, e não somente cultuar, mas todos eles com o nome escrito no livro da vida, mesmo aquele que muitos falam assim, esse é a ovelha negra, não, aleluia. Deus não está vendo ele com ovelha negra, mas com ovelha branquinha, aleluia, com a lã branquinha, por quê? Porque lavada e remida no sangue do Cordeiro. Muitas vezes nós temos um olhar míope, nós não estamos enxergando nem um palmo na frente do nosso nariz, mas o Senhor, Ele já está enxergando o nosso futuro, aleluia, Ele sabe aonde nós podemos chegar, sabe por quê? Ele conhece o nosso potencial. Então, irmão, não abra mão do seu potencial, use o seu potencial, use em favor da sua família, use em favor da sua casa, porque a promessa do Senhor, aleluia, é para nós, para nossos filhos, para a nossa família e todos quantos o Senhor chamar, aleluia. Foi isso que Pedro disse, né? Interessante que o Pedro levantou para pregar, e antes de Pedro pregar, os incrédulos, eles estavam lá, esse povo tudo bêbado, uma hora dessa, cedinho, o povo embriagado, e o Pedro falou, não, nós não estamos bêbados de vinho, nós não tomamos bebida, mas aconteceu que a promessa do Senhor se cumpriu, o Espírito Santo, nós estamos embriagados do poder de Deus, aleluia, porque a promessa se cumpriu, aleluia, e a Bíblia diz, irmão, Atos 2, no versículo 37, em Atos 2, quando Pedro começa a pregar, eles começam a zombar, mas 2:37, os mesmos que estavam zombando, caçoando, falando que estava bêbado, que aquilo não é hora disso. Quando Pedro, ele dá a palavra, que foi promessa, que o Espírito Santo é que encheu eles, e estava cumprindo a promessa, aí que eles falam, os mesmos zombadores falaram assim, o que nós temos que fazer, irmão? Ué, eles estavam zombando, eles não criam, mas agora, pelo poder do Espírito, eles já estavam até chamando Pedro de irmão. O que tem que fazer? E o Pedro deu a receita. E a receita que o Pedro deu para aquele povo é a mesma receita que nós podemos seguir. Nós temos que seguir aquela mesma receita. Por quê? Pedro falou com ele assim, arrependei-vos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, crede e sejam batizados para que sejam cancelados todos os vossos pecados. E Pedro vai continuar dizendo assim, porque a promessa é para nós, os nossos filhos, os que estão perto, os que estão longe e todos quantos o Senhor chamar. Ei, aleluia, a promessa é para mim e para você. Mesmo que os meus parentes, nosso familiar está distante, a promessa vai alcançar ele. Você crê? Você tem que crer, irmão, aleluia, que a promessa vai alcançar, porque Pedro diz para nós, para nossos filhos e todos quantos o Senhor chamar. O missionário Marcelo, ele pregou nessa manhã e ele disse, aleluia, que a vontade de Deus é que todos se arrependam e todos cheguem ao pleno conhecimento do Senhor Jesus, o conhecimento da verdade. E qual que é a verdade? A palavra de Deus. Todos cheguem, aleluia, ao conhecimento da verdade. É o que Pedro diz. A promessa é para todos quantos o Senhor chamar. E o Senhor, Ele não chamou só você lá na sua casa. A promessa é para nós e os nossos filhos, nós e a nossa descendência. Amém? Amém? Para nós e a nossa descendência. Mas vai depender da nossa fé e da nossa escolha. Porque Jesus já liberou a promessa. Basta nós tomar posse. Lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, quando Moisés reuniu toda
a congregação, ele disse assim, ó: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Bênção quando você seguir o Senhor, né, obedecer o estatuto e a lei. E a maldição quando virar as costas e seguir outros deuses que vocês nem conhecem. Mas Deus é tão misericordioso que isso foi no capítulo 11. No capítulo 30, a partir do versículo 19, o Moisés vai reunir a congregação e falar assim, ó: hoje eu tomo o céu e a terra de testemunho contra vocês, que coloquei diante de vocês bênção e maldição, vida e morte. Mas Deus é tão misericordioso, é um Pai tão cuidadoso, que Ele nos dá um conselho. Qual o conselho? Escolha, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Olha Deus preocupado com a nossa família. Olha a nossa família novamente no contexto. Ele disse, ó: escolha a vida, para que viva tu e a tua descendência. Lá para subiando, tu e a tua descendência. Por isso que Josué, no final da sua vida, ele reuniu aquela congregação, reuniu todo o povo, falou assim, ó: não importa o Deus que vocês querem servir, o que você está servindo, não importa a escolha que vocês fizerem. Mas ele declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Eu e minha casa serviremos. Você pode declarar isso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declara isso: a minha casa pertence ao Senhor, a minha família pertence ao Senhor, o Senhor é o Senhor da minha casa. Aleluia. Ele é o Senhor da minha família, aleluia. Ele é o Senhor. Declare, irmão, declare a palavra, declare que Ele é. E Ele vai ser, amém? Glória a Deus.